Olá, amigo do Jornal Atos, olá você que nos acompanha há quase 3 décadas, no trabalho especial do Jornal Atos, levando a informação aos nossos amigos pelas redes sociais, pelas páginas do Jornal Atos, pelo nosso site jornalatos.net. Olha, são vários os braços, são vários os programas que temos para levar você o melhor da informação. E a partir de hoje, a gente oferece mais um caminho, mais um projeto para colocar você por dentro da notícia, para colocar você discutindo a política nacional. Este é o Linha Política, uma proposta de debatermos aqui, mais uma proposta para debatermos aqui, aquilo que é notícia no cenário político, no cenário econômico do Brasil, claro, sempre com foco na política brasileira, em todos os âmbitos da política brasileira, e a gente, mais uma vez, estaremos aqui para uma conversa especial. E quando a gente fala em política nacional aqui no Jornal Atos, tem um nome muito especial que vocês já estão mais do que acostumados, Ele está à frente, olha, há muito tempo do Atos e Fatos na edição impressa, nos vídeos das redes sociais também fazendo um sucesso danado, agradando, desagradando, porque faz parte também. Nosso professor Márcio Meirelles. Professor, mais uma vez, obrigado pelo aceitar o convite, e a gente começa hoje essa nova proposta. Eu que agradeço pela confiança de que eu possa orientar, utilizar esse veículo para informar as pessoas a respeito da política nacional. Estou à disposição de vocês. Fico muito contente em poder colaborar com o Jornal Atos. Tenho recebido, como você falou, algumas críticas, mas tenho recebido também alguns elogios. Mas o que eu percebo é que as pessoas estão se interessando mais, estão entendendo mais a política brasileira. É isso que importa, e é esse o meu objetivo. Não é criar ideias, mas gerar ideias para que as pessoas criem as suas próprias ideias, para que as pessoas tenham o seu próprio conceito sobre política. Esse é o objetivo. E eu agradeço a vocês essa oportunidade de ter mais um meio, para poder falar com os ouvintes e os leitores do Jornal Atos. É isso mesmo. Então, para isso, cá está o Linha Política, essa nova proposta. A gente vai debater aqui uma vez por semana aquilo que é informação. E olha, logo no programa de estreia, no nosso piloto, a gente vem com uma retrospectiva, porque o ano de 2023 foi um ano de muitos fatos, muitos acontecimentos, muitos passos dados na política brasileira. E vamos fazer aqui passar por esse ano fantástico que tivemos, ano curioso, ano, entre aspas, divertido da política brasileira. Tem muita coisa para a gente poder falar. Vamos falar sobre o primeiro ano do governo Lula, sobre o Brasil no mundo, Como é que o Brasil passou por esse primeiro ano pós-governo do ex-presidente Jair Bolsonaro? O Brasil conseguiu recuperar sua imagem? É claro, a gente vai falar sobre a forma como o atual governo e o Congresso Nacional têm discutido os passos, as ações, as amarras. Tem muita coisa para a gente poder conversar. E lembrando, o ano que vem, 2024, aliás, quando esse programa tiver ido ao ar, já estaremos em 2024, este é um ano de eleições municipais, eleições nos mais de 5.000 cidades pelo país, e como a política no âmbito nacional vai influenciar também nas eleições municipais. Por que não? Porque a polarização está cada vez mais presente, às vezes, a maior parte das vezes, para o mal. Mas, professor, vamos começar a falar sobre esse primeiro ano do governo Lula. O petista conseguiu uma vitória apertada no final do ano de 2022, deixou para trás Jair Bolsonaro naquela que foi acho que foi a maior disputa, que tivemos na história das eleições à presidência da República, mas esse foi um primeiro ano já era a expectativa de muitas dificuldades. Qual a avaliação com relação aos passos do presidente, daquilo que foi prometido, daquilo que foi planejado, e aquilo que ele conseguiu entregar nesse primeiro ano de mandato? Bom,
Para quem é sensato, para quem tem uma história política, para quem gosta de política, o ano, quem é um democrata, o ano de 2023 começou muito mal. Nós assistimos, temos ainda na nossa mente aquela ação de vandalismo, de invasão aos poderes em Brasília, aquele povo irado, né? Destruindo os bens públicos em nome de uma democracia, em nome de um patriotismo, que eu nunca entendi até hoje o que era democracia, o que era patriotismo para essas pessoas. De maneira que o 8 de janeiro é uma data que a gente não vai esquecer, a data da infâmia, que foi inclusive uma data lembrada pela ex-ministra Rosa Weber, fazendo uma semelhança com o nazismo, né? Realmente foi um dia da infâmia, porque o Brasil não estava preparado para assistir uma cena daquela que nós assistimos. Então, para nós, foi um ano extremamente complexo, difícil de entender, mas, felizmente, nós terminamos um ano graças ao bom senso, ao entendimento da sociedade, apesar do radicalismo ainda persistir, mas, de uma certa forma, chegamos ao final do ano com uma perspectiva de paz, pelo menos. É isso que é a sensação que eu tenho, em que o país transcorreu normalmente, projetos foram aprovados, reformas foram aprovadas, ou seja, o país não parou, que era o objetivo do 8 de janeiro, que era parar o país. Então, nesse aspecto, eu acho que a classe política como um todo foi a vitoriosa. O presidente Lula teve problemas sérios, né? Porque ele veio governar um país completamente diferente do que ele deixou há 20 anos atrás. Um país em que ele tinha muito mais poder político, mais representatividade, tinha mais elementos, né, no parlamento, ou seja, tinha uma quantidade enorme de adeptos, né? E ele encontra agora uma situação exatamente ao contrário, em que ele tem que negociar com todo mundo. E o Lula, de uma certa forma, talvez, no panorama político de tudo que deu certo no Brasil, talvez ele ainda tenha apanhado muito, porque ele está aprendendo a lidar com uma nova situação que ele não estava habituado. Ou seja, ele tinha que agradar a base política dele, com aqueles velhos chavões, né, aquelas narrativas atrasadas a respeito do ataque ao agro, ataque às elites, ataque à riqueza, aquelas coisas que a esquerda já no mundo abandonou isto, mas o Brasil precisa, porque ainda quem apoia o PT, quem ainda chama ao PT, é esse grupo que ainda acredita nessas coisas. Por outro lado, a pressão da agenda que não é mais do Poder Executivo. Ele encontra um país completamente diferente. O Poder Legislativo tomou a agenda do Poder Executivo. E aí ele ficou refém do Poder Legislativo. Isso é um fato que Lula tem, de uma certa forma, acertado no cravo e outro na ferradura. Pois é. Porque ele tem que agradar a base política dele, que é o PT, mas, por outro lado, ele tem que fazer aquilo que ele disse que não iria fazer. Então, eu acho que o processo político que o Lula está atravessando é um processo novo que ele está aprendendo. E aí, professor, nesse processo, até dando sequência que o senhor estava falando, nesse processo, e a gente já vai falar também dessa questão do Congresso e do Centrão, mas o Lula, como o senhor disse, ele está tendo que aprender a arrumar um novo caminho, e nesse caminho, professor, a dificuldade, inclusive, dentro do próprio PT, né? Há quem diga que hoje um dos grandes obstáculos para o Lula fazer essa, né, colocar em prática essa política, a política necessária para poder governar,
o Lula tem enfrentado dificuldades dentro do próprio PT que, olha, às vezes com frases, às vezes com posicionamento e às vezes até mesmo a própria bancada do governo tem colocado entraves, mesmo o Lula sabendo e mesmo o Lula deixando claro as necessidades que eram muito diferentes daquilo que ele se posicionou no discurso, né, pós-vitória. Exatamente. E o que eu acho que é interessante é o seguinte, que ele ainda está aprendendo e ele está sendo um aprendiz. Ele está sendo um aprendiz, porque, na verdade, todas as negociações positivas do governo dele, quem fez foi o Haddad. Ele praticamente incitava a base, né, o PT, para falar mal do presidente do Banco Central, e hoje ele está colhendo os frutos da política correta que o presidente do Banco Central enfrentou. Então, eu acho que o Lula ele está tendo dificuldades e ele vai ter muita dificuldade. Este ano foi um ano de teste para essa questão da metamorfose que ele disse que é, né? A metamorfose política ambulante, mas ele vai enfrentar um cenário extremamente complexo, porque ele vai ter em 24 aliados hoje no Poder Legislativo que serão inimigos, adversários políticos na base política do candidato. Então, ele, na verdade, se ele tentou construir algo de apoio no governo através das suas ações, ele vai ter que enfrentar agora, em 24, um outro panorama político do qual ele não aprendeu a fase 1, que foi lidar com o Centrão. E, aliás, eu acho que o Centrão, de uma certa forma, foi o grande vencedor político deste ano. Mais uma vez, né? As regras que ele está jogando são regras transparentes. E as regras do governo Lula, do próprio Lula, que ele está utilizando, não são transparentes. Porque ele incita a base contra as ações e, por outro lado, ele faz a união com o Centrão. Isso é muito ruim politicamente para ele. E 24, as eleições de 24, vai exatamente mostrar que ele vai ter que reaprender a fazer política. Ou o Centrão vai governar até o final do ano, até o final do mandato, dessa forma como ele está fazendo. O poder colocado nas mãos, né, e o Lula teve que dizer, né, teve que ir lá em se prostrar à frente do Arthur Lira, o poder colocado hoje, até porque o Lula até mesmo, entre aspas, se colocou na necessidade de apoiar o próprio Arthur Lira se manter no cargo da presidência da Câmara. O poder hoje dado Arthur Lira é algo que chama muito atenção. A gente tem hoje no Congresso a verdadeira mão forte da política, até porque o Congresso e o Centrão não trabalha ou trabalha bem menos com a questão da opinião pública, né? Com a questão dos torcedores, dos eleitores torcedores, não é, professor? Exatamente. E outra coisa, ele vai enfrentar um outro grande problema em 24, porque em 25 tem a campanha para presidente do Senado e presidente da Câmara. De novo. Ou seja, os dois ministros, né, os dois primeiros ministros, vão articular politicamente com a chave do orçamento na mão e o Lula acuado, sem agenda. Então, ele vai enfrentar um outro problema muito sério, e aí eu quero ver o gênio político do Lula, que, né, se reverenciou durante décadas e décadas como o político mais sábio que o Brasil já construiu. Vamos ver como é que ele vai sair desta arapuca, porque ele não vai ter partido, ele não vai ter apoio, ou seja, não sei como ele vai sair disso. Pois é, e aí dentro do próprio governo, né, na questão ministerial também, a divisão ministerial junto aos partidos, a gente pega um exemplo aqui, o próprio União Brasil, que já destacou que para este ano de 2024, vem com a tendência de endireitar ainda mais os seus passos, né, avançar ainda mais a questão da direita, mesmo com o ministro no governo,
Por outro lado, professor, a gente vai ter uma eleição municipal, como o senhor já destacou, e algumas cidades são pontuais, a própria São Paulo, por exemplo, onde o Lula, entre aspas, vai ter o seu vice, Alckmin, como padrinho de um adversário, né? Alckmin estará à frente, já apareceu nas reuniões e entrevistas coletivas da Tabata Amaral, enquanto o Lula deve fazer às vezes de palanque do Boulos. É um governo politicamente muito fracionado, né? E não só fracionado na questão das siglas, mas também dos posicionamentos, dos próximos passos políticos. São Paulo, eu até tiraria São Paulo dessa discussão, da influência de São Paulo no cenário nacional, porque São Paulo teve eleições das mais candidatos, né, dos mais diversos matizes, né? A gente já teve Pita, já teve Maluf, já teve Kassab. Ou seja, São Paulo politicamente ainda precisa ser estudado. O que me preocupa é o Norte e o Nordeste. Porque a força do Centrão hoje, basicamente, é o Norte e o Nordeste. E no Norte e no Nordeste, aliados hoje serão adversários lá nas eleições municipais. Então, o racha vai ser no Centrão. Então, eu acho que a dificuldade de você organizar esse movimento político dentro da agenda que o próprio executivo tem, ou que tinha, né? Então, insistir com o PAC, insistir com com o novo presidente do Banco Central, que talvez vá criar um outro impasse com o Centrão, porque se o Haddad está fazendo uma política austera de raspando taxa para conseguir verba, Lula está mandando os governadores gastarem. Quer dizer, há um choque incrível de interesses nesse caldeirão político que vai ser 24. Então, eu, sinceramente, vejo 24 como um ano extremamente complexo sobre todos os sentidos, economicamente, politicamente, e não sei como isso vai chegar. E veja, o Centrão está com uma força de votação impressionante, em que ele tem votação para impeachment. Pois é. Porque tem votação para impeachment. Nesse último, na reforma tributária, o filho do Bolsonaro enfiou um jabuti lá dentro, uma coisa estapafúrdia, que não tem sentido nenhum com a reforma tributária, e foi aprovado com quórum de impeachment. Pois é. Então, veja, o Centrão está mandando um recado para tudo quanto é lado, porque ele também, de uma certa forma, está em risco o seu poder, diante dessa fração, desse fracionamento que 24 vai ocorrer com as eleições municipais, com a mudança do presidente do Banco Central, que pode ser uma outra incógnita no controle da inflação, porque se o governo abandonar a política macroeconômica que o presidente atual fez, também será um outro grande empecilho que ele terá pela frente. Lembre-se daquela famosa frase do governo Clinton, né? A inflação. Quer dizer, se a inflação voltar, se os recursos que o governo tem para manter a inflação baixa, retornar os investimentos no Brasil, sofrerem abalos, porque ainda na questão do investimento externo, ainda há uma grande dúvida sobre o que será do Brasil, o Lula terá um governo extremamente complexo. E ainda falando sobre, ainda dentro da situação do primeiro ano de mandato, o Lula fez algumas apostas no envolvimento nas questões internacionais, chegou a ser muito criticado, né? Foram 24 países visitados pelo presidente do Brasil, mais de 70 dias, 75 dias fora, né? Mas o senhor acredita
primeiro, havia a necessidade de uma recuperação da imagem brasileira fora, depois da atuação do ex-presidente Bolsonaro com relação à imagem do Brasil perante outros países, mas dentro dessa necessidade, a forma como foi feita, Lula meteu o pé pelas mãos, principalmente quando a gente fala, por exemplo, frases, participações em congressos, reuniões, o posicionamento do Brasil perante alguns conflitos, principalmente quando a gente fala das duas guerras. Aliás, vamos começar o ano, né? Estamos começando o ano com as guerras ainda aí acontecendo. Lula meteu o pé pelas mãos no posicionamento, na forma como se colocou também perante esses assuntos complexos? Bom, primeiramente, o Brasil não tem competência para discutir assuntos internacionais, de geopolítica, como no caso da guerra da Ucrânia, como agora Israel, da Palestina, né? Israel. Uhum. Não, nós não temos mais essa tradição que tínhamos no passado. Primeiro que são lutas históricas centenárias, né? Bom, o Lula, na verdade, a imagem do Brasil estava totalmente destroçada. Isso é uma realidade, porque o Brasil ficou totalmente isolado do mundo no governo Bolsonaro, não tenha dúvida. As imagens mostram Bolsonaro andando pelo salão sozinho e os grupos governamentais reunidos discutindo. Ou seja, o Brasil ficou totalmente fora. E o Brasil precisa de uma projeção internacional em função do agro. Ou seja, nós precisamos arrumar novos mercados. Precisamos ampliar a pauta de exportação. Agora, o problema do Lula é que ele retrata no exterior é mesmo que ele retrata aqui, porque ele tem que fazer um discurso para a esquerda, um discurso velho, ultrapassado, para mantê-lo acesa, né, à esquerda no Brasil. E, por outro lado, o mundo tem uma outra visão totalmente contrária da dele. Então, eu acho que, na verdade, o que ele fez foi sair um pouco desse ambiente interno aqui do Brasil, melhorou a imagem do Brasil lá fora, mas veja, os investimentos no Brasil ainda não estão sendo respondidos. Nós não estamos recebendo investimento exterior, o que deveríamos estar recebendo. Nós não definimos a política ambiental que o mundo todo está esperando o Brasil responder. Não respondeu. Então, por quê? Porque ele sofre muita pressão da esquerda com referência aos temas que o mundo está querendo discutir. E ele não está querendo discutir isso. Está naquelas velhas narrativas. Então, eu acho que... E outra coisa, ele utilizou essa estratégia de viajar para o exterior em 23, sobre a égide de que ele estaria melhorando a imagem do Brasil, porque ele vai ter que viajar em 24, no Brasil, porque senão ele não vai conseguir fazer absolutamente nada, né, melhorar o número de prefeitos ou melhorar as alianças, melhorar, pelo menos dar um aquecimento na militância que está minguando a cada ano que passa. Então, eu acho que essa foi a estratégia que ele utilizou, né? Mas ele sofre desse mal. Ele fala por um determinado grupo da esquerda, do PT, mas, na verdade, o mundo está com outro discurso. E ele não está conseguindo... ou seja, ele está utilizando de uma imagem dele, ou seja, do prestígio pessoal dele, mas, por outro lado, ele está falando coisas que não representam, na verdade, aquilo que o mundo está querendo ouvir dele. Essa é a grande verdade. E aí... o programa ambiental. O mundo está esperando do Brasil falar sobre o carbono, sobre os investimentos, conseguiu resolver alguns problemas do meio ambiente, conseguiu reduzir um pouco o desmatamento, mas isso é muito pouco para que o mundo está esperando. E, professor, o senhor me deu um gancho para a gente puxar a última linha aqui, o último ponto desta, que são as eleições deste ano.
E o senhor falou sobre a militância, né? E nós temos, engraçado que discutimos durante um bom tempo nesse programa, o senhor citou bastante o poder e a influência do Centrão, mas para as ruas, mas na boca do eleitor, né? Ou melhor dizendo, não só na boca do eleitor, né? Mas nas tecladas, no posicionamento, principalmente para as redes sociais do eleitor, a polarização continua muito forte. Esses dois nomes, Lula, com relação a esses resultados positivos ou negativos do seu primeiro ano de mandato, e Jair Bolsonaro, com relação à sua saúde política, por exemplo, quanto eles devem influenciar nas campanhas municipais, principalmente quando a gente fala nos grandes centros, das grandes cidades? O senhor acredita que ainda teremos essa polarização viva na decisão das eleições deste ano em cidades pontuais? Bom, esse processo das eleições está muito próximo, né? Quer dizer, eu ainda acho que a influência do Lula e a influência do Bolsonaro serão fundamentais. Elas serão marcantes, porque ainda as últimas estatísticas, pesquisas de opinião mostram que o radicalismo continua, né? O PT com 30%, o Bolsonaro com 20 e poucos por cento, 25%, e um vão, né, de 20% que são aqueles indecisos que não são nem Bolsonaro, nem são lulistas. Então, a eleição vai depender muito do ano de 24, de como nós vamos chegar nas eleições. Eu tenho ainda muita dúvida, porque também essas estatísticas, essas pesquisas de opinião têm mostrado que os bolsonaristas não enxergaram, né, os benefícios que o governo Lula, de uma certa forma, trouxe. Por exemplo, o controle da inflação, né, o aumento do salário mínimo, o aumento do salário mínimo real, ou seja, houve uma melhoria sensível nesses aspectos, né? E eles não estão enxergando isso como coisas positivas. Então, o radicalismo está forte. Então, eu acho que a imagem Lula e a imagem Bolsonaro vão se desgastar, mas a imagem do que é o movimento radical, eu acho que esse vai continuar. Eu não acredito que vai surgir aí um terços, que vai, de uma certa forma, equalizar esses dois movimentos. E também não acho ninguém possível que venha representar Lula nem Bolsonaro. Ou seja, nós vamos ainda viver um momento ainda de muita tensão, e 24 vai ser um ano que vai definir, na minha opinião, esses dois lados. Eu não sei, sinceramente, não tenho uma opinião formada do que vai acontecer, porque esses dois lados continuam fortes e continuam radicais. Muito bem, muito obrigado, professor Márcio Meirelles. Esse foi o nosso primeiro Linha Política, Linha Política de apresentação de um projeto que a gente espera que o nosso ouvinte, o nosso internauta, nosso leitor também do Jornal Atos, por que não, acompanhe conosco, curta conosco, professor, porque, cara, estaremos uma vez por semana discutindo a política brasileira e todas as suas influências, né? Como é que a nossa casa vai ser atingida, porque tem muita coisa, aliás, é atingida diariamente, né, professor? Professor, muito obrigado aí pela participação do senhor, e na semana que vem a gente volta com mais um Linha Política. Um abraço a você, Francisco, um abraço aos ouvintes e aos leitores do Atos. É isso aí, você vai acompanhar o nosso programa Spotify, vai estar no Facebook, também no YouTube, nosso canal do WhatsApp. Pois é, olha, são vários os braços que o Jornal Atos continua levando a você o melhor da informação. O Linha Política é mais um projeto que vai fazer parte aí, a gente espera fazer parte do nosso contato semanal. Olha, muito obrigado, esperamos vocês e acompanhe as nossas redes sociais. Até mais!